Senhoras e senhores, na sequência, teremos agora o assunto investimentos no exterior, estratégia para a diversificação. Convidamos para coordenar, moderar esta atividade, o Antônio Correia, nosso querido Correinha, em Indaiatuba, e também diretor da PEPLEM, representando aqui. Seja muito bem-vindo, Correia, irá moderar esta atividade. E convidamos, com muita honra, nossos palestrantes. Vamos receber Paula Salamonde, da BlackRock, e também o Caio Mantovani, BTG Pactual. Sejam muito bem-vindos, uma ótima atividade a todos, e os agradecimentos também aos nossos patrocinadores e apoiadores deste evento. Bom dia a todos. Vamos dar a continuidade aí nesse 15º Encontro Financeiro e Jurídico promovido pela APPREM. O tema é sobre investimentos no exterior, que foi contemplado aí pela Resolução 4963, na aplicação nessa modalidade, né, lá no artigo 9º, nos incisos 1, 2 e 3. É uma modalidade praticamente nova, né, para nós, dirigentes de regimes próprios, e que muitas vezes fica em dúvida, né, como é que é bom ou não é. A finalidade realmente é atingir a meta atuarial, certo? Então, todas essas modalidades, o que o Banco Central, né, a Resolução 4963 autoriza, é justamente para a gente tentar, né, de alguma forma, atingir a nossa meta, a nossa tão famosa, né, tão querida meta atuarial, certo? Então, todo mundo é preocupado com isso. Então, nós temos dois palestrantes, né? Uma delas é a Paula Salamonde. Vamos falar um pouquinho sobre o currículo dela, né? A Paula, ela juntou-se à BlackRock em 2021 para dirigir os negócios institucionais e os esforços comerciais com o mercado de capitais de ETFs no Brasil. No seu papel, ela lidera a entrega da plataforma BlackRock para fundos de pensão e companhias de seguros no Brasil e faz parcerias com corretores e participantes do mercado para impulsionar a educação e a compreensão no ambiente comercial dos ETF. Em 2022, Paula foi nomeada, adicionando às suas funções anteriores, de Head de Produtos iShares ETF BlackRock do Brasil. Paula trabalhou anteriormente no MSCI, onde liderou a equipe de vendas da América Latina durante 22 anos. Paula é graduada em Economia pela PUC, Rio de Janeiro, e tem mestrado em Economia pela FGV. Também, em seguida, o palestrante Caio Mantovani, do BTG Pactual, também vai dar uma continuidade na palestra. Depois eu vou pedir para ele detalhar o currículo dele, tá bom? Então, Paula, pode ficar à vontade aí para... O Caio, então, inicia e depois, em seguida, a Paula. Tá bom? Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês aqui. Gostaria de agradecer a parceria da PEPREM e parabenizá-los aí pelo evento muito bem organizado, muito bem feito, enfim, um evento muito legal. Bom, hoje aqui a gente vai falar sobre... Bom, antes queria até me apresentar. Eu sou Caio Mantovani, eu trabalhei durante muitos anos no mercado institucional. Inclusive, cheguei a visitar alguns regimes próprios de previdência, então alguns de vocês aqui até me recordam os rostos.
Eu sou graduado em Economia pela USP, eu fiz mestrado na London Business School na Inglaterra. Eu trabalhei em asset, em vendas para institucionais durante mais ou menos uns 8 anos. Eu tive uma passagem por investment banking logo após o MBA. Depois eu trabalhei numa asset maior aqui no Brasil durante também 5 anos, e há uns 4 anos atrás eu topei esse desafio de entrar no BTG e montar no Brasil essa área de third party, que a gente chama em inglês de third party distribution, mas que na verdade é uma área de distribuição de terceiros, tá? O que a gente faz? A gente funciona como se fosse uma área comercial dos gestores globais internacionais, e para isso a gente monta parcerias, onde a gente faz a distribuição, né? Faz o client service, também faz o investment reporting, né? Que a gente chama, né? A gente é convidado a palestrar aos conselhos dos fundos de pensão, enfim, dos investidores institucionais que investem conosco. Então a gente faz toda essa ponta de relacionamento e inteligência com o cliente, e os gestores fazem a gestão dos ativos normalmente feita lá fora. Tá? Então a gente, quando eu entrei no BTG, a ideia era montar essa área, foi inspirada numa área que o BTG tinha no Chile. Até o Chile é um mercado bem diferente do brasileiro, onde você tem poucos ativos no Chile propriamente, então, e os fundos de pensão têm muito recurso. Então eles precisam internacionalizar esse dinheiro, não tem como, não tem ativo para comprar no mercado chileno. Então eles se adiantaram e montaram estruturas para fazer essa interface entre o gestor global e o investidor local. Então era essa a ideia da nossa área. Então quando vocês, como a gente se divide lá no BTG, a gente tem a área de Asset Management, que faz a distribuição dos produtos geridos pelo banco, ou algumas assets que o banco tem participação, e a nossa área que faz as parcerias com os gestores globais. A gente tem hoje mais ou menos se eu não me engano, umas 15 parcerias de distribuição. A gente tem um AUM já beirando os 2 bilhões de reais, só nesses produtos, né, fora o que a gente já tem alocado fora do Brasil. E a gente monta esses produtos feeders locais para os investimentos do cliente brasileiro. Tá? E quando a gente monta um fundo, a gente pensa nos 3 tipos de clientes basicamente que a gente tem aqui no Brasil, que são os family offices e o private banking, os quais eu sou responsável na área de TPD, os investidores institucionais, aí, que se incluem os regimes próprios de previdência, e os fundos, as entidades fechadas de previdência complementar, e também as entidades abertas, as seguradoras, né? E também agora que tem crescido muito, que são os agentes autônomos, né? Que é o novo family office, vamos chamar assim. São escritórios que são coligados com uma instituição financeira, né? Por parceria, e eles captam esses recursos para investir dos seus clientes. Então esses 3, então quando a gente monta um fundo aqui, a gente quer realmente distribuir em todos os canais. Então, a minha área cuida disso. A gente efetivamente pensa nos investidores como um todo. Tá? E, só para terminar a minha introdução, já passar para a Paula, por que investir no exterior? Né? Fala assim, nós estamos vendo aqui IPCA, taxas aí de NTNB, IPCA mais 6, 7, risco do governo, o CDI a 14, beirando 14%, uma taxa livre de risco. Né? A gente até brinca com os gringos, né, que o Brasil tem o melhor Sharpe do mundo, né, uma taxa de 14%, onde o governo sempre paga tudo em dia, né, é difícil achar um negócio desse, né. Você vai a alguns países da América Latina, a taxa é até maior, mas se você não sabe se vai receber o dinheiro de volta. E por outro lado, você tem países que a taxa é 1%, 2%, como foi aqui mas a gente sabe que é uma transição. A gente sabe que essa taxa também ela é parte de um contexto pós-pandemia, de inflação mais alta, onde o governo teve que atuar forte com taxa de juros, isso a nível mundial. O Brasil até o Brasil, diferentemente de outras crises, parece até que está atacando a inflação de uma maneira mais rápida que os outros países. Isso eu não quero, mas isso verificando a taxa de juros longa, ela já foi o primeiro país que a taxa de juros longa começou a fechar. Isso é uma coisa nova para quem acompanha o mercado financeiro. Normalmente aqui a crise sempre é muito maior quando você tem um problema global.
Então, a gente sabe que isso é uma transição, e o juro de longo prazo médio não vai ficar nesse patamar, e a curva de aprendizado para o investimento exterior ela não é rápida. Então, assim, lá fora a gente tem estudos que a gente coloca que o mercado, seja americano, vamos chamar assim o mercado global, né? Porque daí quando você fala mundo, você fala, pô, mercado global. O que é o mercado global? Você tem o mercado americano, asiático, Europa. Dentro da Europa você tem ações de crescimento, de valores, dividendos. Dentro do valor de crescimento de dividendos você tem os países. Dentro dos países você tem os setores. Então, como é que você vai investir um negócio desse, né? Então, assim, é uma curva de aprendizado demorada. Você tem que ter muita ciência do que você quer, definir o objetivo de retorno e depois você conversar com um especialista para ter um portfólio específico para aquilo. Mas é sempre bom começar nessas horas, por quê? Porque agora os ativos estão no valor melhor, né? Você teve uma correção lá fora da ordem de 20% a 30%, que é bom para quem quer entrar. E por outro lado é uma curva de aprendizado, então não adianta a hora que tiver tudo caro, eu vou entrar, eu preciso entrar porque todos os meus parceiros aqui, os outros institutos estão com 10%, 20% alocado, 30% alocado, eu tenho zero, eu preciso comprar, vai comprar num preço pior. Então acho que é sempre a hora de começar a aprender é agora. E quando a gente olha para o mundo, tem muitas alternativas. Então o que a nossa área faz é fazer um filtro traz as melhores alternativas para cá. Sejam elas a partir de renda variável, renda fixa ou o que a gente chama de multimercado global, que seria o que não se encaixa nesses outros dois. Tá? Então dentro dessa linha, a gente tem uma parceria com a BlackRock, que é o maior gestor global de ativos, tá? É uma casa assim, de renome internacional. E a gente oferece também um produto que depois a Paula vai comentar mais aqui. Mas então, assim, a minha mensagem aqui não se prendam a essas taxas de juros de curto prazo e esse momento dos ativos todos com essa volatilidade. Lá fora, os estudos provam que você tem uma crise a cada 9 anos, então para cada 8 de mercado de alta você tem um mercado de baixa. Isso é a média histórica dos últimos 200 anos. E o mercado lá fora já existe há muito mais tempo que aqui, né? E no Brasil você tem uma crise a cada 3, tá? Estatisticamente provado nos últimos 30, porque você também não tem dado maior que 30 anos para medir aqui no Brasil. Mas então assim, é um mercado muito mais volátil, lá fora é um mercado muito mais estável, que dá essas oportunidades. Então, você está no ano de crise lá fora, pode ser que você esteja antes de 8 anos de mercado de alta. Então, é importante olhar e tirar um pouco esse viés de curto prazo. O juro aqui é muito alto, eu não vou investir mais nada, porque a hora que o juro baixa, os ativos já corrigem e você não consegue alocar. Tá? Então, pensando em investimentos assim, mais de longo prazo, por exemplo, você vai comprar um apartamento na planta, você não vai ficar comprando apartamento na planta para vender depois de 6 meses. Não, é um apartamento que você vai comprar, vai talvez fazer uma reforma, vender daí 3, 4 anos com um lucro aí de 20% a 30%, até chega a 50%. Mas é um processo de 4, 5 anos. Então o investimento, seja ele em ativos líquidos, ele também tem que ser orientado por essa lógica. Não dá para, o juro subiu no Brasil, vamos zerar tudo e colocar o dinheiro no CDI, não é assim. Eu acho que, na minha visão, você tem um portfólio e você tem que ser ativo com ele. Então, momentos de crise, vamos reduzir o risco, então vamos reduzir os ativos de maior volatilidade e alocar mais renda fixa. Mas não ficar zerado, não sair completamente, porque daí eu sair completamente começa a vir uma outra decisão tão menos relevante, que vamos entrar ou sair agora e agora, que preço eu compro, tá? Então a mensagem é essa, não desistam, vamos chamar assim, dos investimentos no exterior, olhem isso com afinco. A nossa área provém mais de 25 estratégias redeadas ou não redeadas, tá? Então assim, não quer correr o risco cambial, a gente tem uns fundos redeados que o cara só tem a rentabilidade do fundo lá fora. Ela é praticamente copiada para o Brasil, tirado esse risco cambial. Não, eu quero colocar um pouco de risco de dólar, então me dá um fundo de ações em dólar lá fora, tem também. Então assim, a ideia é ter uma curadoria onde a gente tem os melhores gestores, colocar a melhor estratégia de cada gestor
para os investidores escolherem, tá? Então, fica aqui a minha mensagem de que o investimento no exterior veio para ficar e é uma realidade, e a gente vai ter que cada vez mais tentar aprender, entender aonde a gente vai alocar e como esse portfólio se relaciona com o nosso portfólio local aqui. Bom, agradeço vocês aqui, uma introdução. Passo agora a palavra para a Paula Salamonde aqui da BlackRock. Obrigado. A BlackRock oferece uma gama de soluções variadas que ajudam as pessoas a pensarem em um futuro financeiro mais forte, através de produtos e serviços como os ETFs iShares, as possibilidades de investimentos ativos e sustentáveis, além da plataforma central de tecnologia, a Aladdin. Juntos podemos mudar a maneira como se percebe a riqueza, tornando-a mais justa e resiliente. O nosso papel é o de construir e impulsionar o futuro das finanças. A inovação nos investimentos não para e o investidor brasileiro só tem a ganhar com isso. A novidade mais recente são os BDRs de ETFs. Você já ouviu falar deles? Antes de mais nada, vamos entender o que significam essas siglas. Os BDRs são recibos de ativos negociados em bolsas no exterior, como ações ou fundos, emitidos por uma instituição depositária no Brasil e disponíveis na B3 para o investidor brasileiro. Já os ETFs são fundos negociados em bolsa que buscam replicar índices. É um dos tipos de fundo mais populares do mundo e pode ser composto por uma série de ativos, ações, títulos de renda fixa ou commodities como o ouro, por exemplo. Quando unimos essas siglas, temos a possibilidade de oferecer a todos acesso a uma infinidade de alternativas que antes estavam restritas apenas a alguns investidores. Agora, além de poder investir em ações de empresas do mercado internacional, você pode escolher conjuntos de ativos, por exemplo, uma cesta de ações de empresas de biotecnologia. São inúmeras possibilidades. Além de ganhar acesso a esses investimentos, vale destacar algumas vantagens. São alternativas de baixo custo, ou seja, as taxas de administração são menores do que nos fundos com gestão ativa. Tem liquidez, o que significa que você não vai esperar muito tempo para comprar ou vender esses ativos, nem ser prejudicado por um preço que não corresponde ao preço negociado no exterior. São cestas rebalanceadas automaticamente. Isso quer dizer que os ativos são selecionados conforme a metodologia do índice que o fundo acompanha. E tudo isso sem que seus recursos saiam do Brasil. Esses ativos internacionais são complementos importantes na composição do portfólio dos investidores brasileiros. Essa diversificação de moedas, geografias e setores otimiza a relação risco-retorno a médio e longo prazo. Tenha em mente que a renda variável é uma alternativa naturalmente mais sujeita a oscilações. Tenha cautela, considere todos os custos envolvidos e lembre-se, diversifique. Bons investimentos! Agora sim, eu tinha esquecido que tinha um vídeo antes. Então, acho que a apresentação vocês estão vendo aqui na lateral, não é isso? Isso mesmo. Estava tentando descobrir se estava atrás de mim. Então, bom dia a todos, um prazer estar aqui. Obrigada pela oportunidade de estarmos apresentando. O primeiro vídeo falou um pouco da BlackRock, falou bem rapidamente, mas imagino que muitos de vocês já tenham ouvido quem nós somos. Somos uma gestora global, somos a maior gestora do mundo. Hoje estamos administrando aí cerca de 9 trilhões de dólares. Todo esse montante é dos nossos clientes, a gente não administra nenhum dinheiro próprio, então nosso único objetivo, nosso dever fiduciário é com os investimentos dos nossos clientes. Então a gente não tem banco, a gente não tem corretora, nós só fazemos isso, gestão de recursos de terceiros. Então isso é um pouco uma breve introdução da BlackRock globalmente. No Brasil, a gente está presente aqui desde 2008, então nós somos uma empresa global, mas temos uma presença local muito forte. Nós começamos no mercado justamente com o universo de ETFs, muitos de vocês devem conhecer, o BOVA11, o Small, e alguns que já se aventuraram na parte de investimento no exterior através do IVVB. Todos esses são instrumentos que estão disponíveis via ETFs no mercado local, então assim que nós começamos. E mais recentemente essa sopa de letrinhas que a gente tentou apresentar aqui, que são os BDRs de ETF, que nada mais são do que os ETFs que existem lá fora, ETFs consolidados,
Nós temos aí mais de 1000 produtos globalmente e a gente está começando a trazer vários desses produtos para serem listados no mercado local, de maneira que a gente possa, além dos ETFs que a gente já tinha disponíveis, que dão acesso mais à Exposição Brasil, também permitir, através desses instrumentos, o cliente acessar os mercados globais. Então, hoje nós temos 101 BDRs de ETF nessa plataforma. Então, essa é uma breve introdução, explicar o que nós somos. Então, pegando o gancho do Caio, falando sobre diversificação internacional, claro que esse é um momento que a diversificação internacional é um pouco mais, está sendo um pouco mais escrutinizada pelo momento da taxa de juros, e é natural que assim seja, e é um momento cíclico. Mas acho que uma coisa que é relevante a gente colocar é que, de fato, o risco dos mercados internacionais aumentou muito agora no curto prazo. A gente vê essas linhas convergendo aí, mercados emergentes é a linha roxa, os mercados desenvolvidos é a linha verde e os Estados Unidos é a linha em vermelho. E você vê que aí houve desde o final de Covid e pós-Covid, e agora ainda mais uma tendência de alta nas volatilidades dos mercados globais. Então, tudo muito imprevisível, de uma certa maneira, né? Porque isso que a volatilidade está mensurando, a previsibilidade desses retornos. Porém, o nosso mercado ainda é mais volátil do que o que a gente está observando nos mercados globais. Então, aqui a gente insere mais uma linha nesse gráfico, que é essa linha amarela, que é a volatilidade do mercado brasileiro. Então, independente dessa volatilidade estar muito exacerbada dos mercados globais, a gente tem inerente ao nosso mercado uma volatilidade ainda maior, o que justifica, em qualquer momento do tempo, a gente fazer uma diversificação. Então, a diversificação realmente ajuda a mitigar esses riscos, não é só uma historinha bonita. Tá? Então, o que nós, Glaco, estamos oferecendo? Nós estamos oferecendo um fundo que é, na verdade, um fundo de seleção de ativos, uma alocação de ativos, onde a gente está, ao invés de selecionar papéis individuais, a gente está justamente selecionando vários desses BDRs de ETF que estão disponíveis no mercado local para construir um portfólio eficiente de diversificação internacional. Então, é um pouco diferente de uma estratégia de fazer stock picking. A gente aqui está olhando tendências e macroalocações, então tendências no mercado global, qual é a indústria que está performando melhor. Neste momento a gente viu um rally desde o início do ano da crise Rússia-Ucrânia, do setor de energia, então a gente entendeu que nesse momento era interessante colocar setor de energia, ETFs de energia dentro do portfólio. Num outro momento, a gente começou a verificar que empresas boas pagadoras de dividendo, também nesse momento de mercado, fazem sentido. Então, o que nós fazemos, o que essa estratégia se propõe, é justamente fazer uma alocação nesses diferentes BDRs de ETF. Hoje, os BDRs de ETF são qualificados para os fundos de pensão, não para vocês, mas para os fundos de pensão, como ativos locais. Então, ainda tem um benefício adicional para aqueles fundos de pensão que já estavam consumindo o limite de 10% de investimento internacional. Os BDRs de ETF permitem os fundos de pensão irem mais 10% na diversificação internacional, quando eles acharem interessante fazer esse movimento. No caso das RPPS, isso ainda não é o caso, mas nós estamos até discutindo com o regulador para ver se pode ser feita uma equiparação entre o que já é o entendimento da Previc com o entendimento que poderia também, de alguma forma, beneficiar todos vocês. Claro que a gente sabe que vocês não estão consumindo nem os 10% do limite já permitido, então esses outros 10 adicionais hoje não é uma vantagem, mas no futuro isso pode vir a ser, então eu achei interessante só fazer essa observação. Tá? Então é isso que o fundo faz. Então a gente faz essa curadoria, a gente seleciona vários BDRs de ETF para buscar uma alocação bastante diversificada globalmente, e ele é muito dinâmico, porque como a gente viu ali naquele videozinho, os BDRs de ETF são ativos que são negociados em bolsa. E, portanto, eles têm uma liquidez como se fosse de um único ativo. Então, a gente consegue se ajustar aos movimentos de mercado fazendo um único trade. Eu não preciso tradar várias ações e, portanto, o meu custo de transação é muito maior. O único trade, eu estou tradando um único produto e dentro desse produto tem 100, 200
200 papéis diferentes, então ele é muito diversificado e muito eficiente. Tá? Então, acho que essa era a primeira colocação. Vou pulando aqui alguns slides, por uma questão de tempo, e também porque não precisamos entrar em muito detalhe nesse momento aqui. Então, o que nós fazemos? O que a gente está trazendo de valor, além de fazer essa seleção desses ETFs? Nós estamos usando o melhor de tudo que a BlackRock pode oferecer. Como eu mencionei, a BlackRock é uma gestora muito grande, a maior do mundo, portanto, a gente tem equipes no mundo inteiro. Então, a gente tem especialistas sentados na China, especialistas sentados no Japão, especialistas sentados nos Estados Unidos, no Brasil, em vários países no México, enfim. Então, somos uma empresa muito global, onde a gente não só tem expertise de gestão global, como nós temos equipes sentadas em todos esses países. Portanto, a gente tem o conhecimento local, que é muito diferente de um gestor sentado em Nova York ou Londres, olhando os mercados globais. Ele tem uma outra dinâmica do que um gestor sentado localmente, vivenciando os mercados de maneira local. Então, nós trazemos isso. Nós somos uma empresa não só que gere ativos globalmente, como a gente tem uma equipe também em cada um desses vários países. Então, a gente tem esses especialistas nessas diferentes classes de ativos, a gente usa esses especialistas para nos dar essas novas tendências de mercado. A gente tem um grupo que chama-se BlackRock Investment Institute, que na verdade é um nome bonitinho para falar que é o nosso grupo de macroeconomistas e pesquisadores que estão justamente compilando essas diferentes visões desses grupos de investidores, dos nossos portfolio managers, dos nossos gestores, compilando essas diferentes visões para criar uma visão única da casa, da BlackRock. A BlackRock também é uma empresa bastante interessante, que quando a gente começou a BlackRock, quando ela foi fundada, ela já nasceu como uma empresa muito tecnológica do ponto de vista de criar um sistema de risco para poder fazer toda a gestão do portfólio. Desde o início, a empresa já nasceu com essa preocupação de não só buscar retorno, mas retorno de maneira eficiente, com risco controlado. Então, a gente criou uma plataforma própria, que chama-se Aladdin, e é uma plataforma hoje que nós utilizamos em todo o nosso processo de investimento. Então, todo fundo passa por esse sistema. Então, a gente consegue ver em real time todas as exposições que o fundo está tendo em termos de risco, em termos de correlações, para poder melhor equilibrar a nossa gestão. Como a gente também, essa plataforma virou uma plataforma tão poderosa que a gente também terceiriza, que a gente também vende essa plataforma para terceiros. Então, o que é ótimo, porque isso nos dá uma retroalimentação, porque a gente pega o feedback dos nossos clientes, incorpora na nossa plataforma e a plataforma cada vez fica mais eficiente. Então, a gente também usa essa plataforma para a gestão desse portfólio de BDR e GTF. Então, um pouquinho sobre o fundo em si e a estratégia que ele está buscando. Então, é um fundo de renda variável, embora a gente tenha ETFs de várias classes de ativos, a gente tem ETFs de renda fixa, tem ETFs de commodities, esse fundo é um fundo de renda variável global. Tá? Ele busca exposição apenas aos mercados desenvolvidos e a decisão de não incorporar outros mercados emergentes, porque a gente já entende que o Brasil, sendo um mercado emergente, vocês já estão expostos à volatilidade dos mercados emergentes, e nesse primeiro momento a gente entendeu que não seria vantajoso necessariamente incluir mais volatilidade ao portfólio, então deixamos apenas os mercados desenvolvidos nesse primeiro momento. O nosso benchmark, inclusive, chama-se MSCI World, e esse nome é muito estranho, e eu posso falar isso com certa propriedade, porque antes eu era MSCI antes de virar BlackRock. Porque o World parece que é o mundo, né? Que parece que está tudo lá dentro, mas não é. O World é só mercados desenvolvidos. Então, é um nome que não reflete a realidade. Então, o World é um índice de mercados desenvolvidos. A gente busca uma relação de risco ativo do track and error bem pertinho do MSCI World. A gente não quer desviar demais. A gente quer aportar alfa, mas com pouco risco relativo ao benchmark. Então, a gente está aí olhando 100 a 200 bips de tracking, tá? Em termos de números de ETFs, pode variar de 8 a 15, historicamente tem variado nessa quantidade,
E aí tem uma outra parte que é muito interessante, que é o baixo custo de taxa de administração. Então, é um fundo que é 30 bips de taxa, 0,30% ao ano. E por quê? Porque os ETFs, que são um instrumento extremamente líquido, transparente, eficiente, também são a baixo custo. Então, o baixo custo do ETF está sendo transmitido para dentro da taxa de administração desse fundo. Então, acho que essa é uma outra parte importante para salientar dessa estratégia. Aqui em julho de 2022, quer dizer, agora, final desse mês passado, essa era a composição da carteira. Você vê que tem o MSCI World, esse índice de mercado, da MSCI de mercados desenvolvidos, tem mais ou menos 60% de exposição nos Estados Unidos. Então, a gente não consegue fugir muito disso, já que a gente não quer fugir muito do índice, né? Como eu falei, são 100 a 200 bips em relação ao tracking do MSCI World. Então, a gente também tem que manter um pouco dessa mesma 60% para não desviar demais. Então, a gente vê que tem uma série de exposições aí, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, assim. Fica muito difícil chegar ali para mostrar a parte vermelha US Large Cap, como vocês podem ver, né, são 30%. A gente também tem um pedaço interessante aí de 20% em US com tendências de ESG, e aí a questão do ESG não está entrando no fundo porque é um fundo ESG, não. Está entrando no fundo porque a gente entende que empresas desse setor estão sendo beneficiadas do ponto de vista das várias políticas, vocês devem ter visto, né? Política de clima dos Estados Unidos, que passou agora no Congresso. Então, empresas que estão ligadas a esses setores vão tender a ter uma performance mais interessante. Por isso que a gente está com essa exposição. Então, não é porque seja um fundo ESG, mas sim porque a estratégia ESG está se mostrando sendo interessante do ponto de vista de buscar novos retornos. Que eu acho que eu gostaria de salientar também, que a gente tem, está vendo essa, chama-se Minvol. Que cor que está isso aqui? Parece um vermelho, está tudo vermelho aqui, está difícil ver isso aqui, né? Do lado do roxo, em cima do roxo, tem um vermelhinho chamado Minvol. Eu acho que essa é uma estratégia interessante de mencionar, porque justamente neste período agora, não estava nesse portfólio há 6 meses atrás essa estratégia, mas dadas a alta volatilidade do mercado, como a gente viu naquele nosso primeiro gráfico, a gente entende que buscar também ativos que são menos propensos à volatilidade do mercado é interessante para aportar no portfólio, porque esses papéis têm perdido menos retorno. Então, por isso que a gente também coloca. Tem uma estratégia, em suma, bastante dinâmica, que a gente está olhando sempre o mercado, medindo, auferindo a temperatura do mercado e incorporando isso na estratégia. Que resultados, né, e como isso se reflete em números, a gente sempre quer saber, né, muito bonita essa história toda, mas como isso se reflete em números é a parte mais importante. É um fundo relativamente recente, a gente lançou esse fundo em novembro do ano passado, então ainda vai fazer seu aniversário de 1 ano, mas a gente já tem aqui alguns dados que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, desde o início do ano, esse fundo, obviamente, perdeu, porque é um fundo de equity global, mas o mais importante aqui que a gente quer mostrar é que perdeu menos que o Bend, que é o objetivo, né? A gente está sempre superando o Bend, que perdeu aí quase 20%, esses números estão em real, tá? Então todos esses números a gente já incorporou a volatilidade, o efeito câmbio aqui nesses números. Então o índice perdeu mais ou menos 20% e o fundo perdeu 17%, 17,3%, portanto fez o seu objetivo, que é gerar alfa vis-à-vis ao benchmark, né? E desde o índice no início, que é a última parte da tabela, o Bend caiu praticamente 20% também, e o fundo aí caiu bem menos, caiu 15,9%. Tá? A tabela abaixo é uma simulação, né? Então a gente gosta de deixar bem claro que, como eu mencionei, o fundo é recente, portanto, sendo o fundo recente, a gente não tem dados históricos muito longos, só esses números que eu já mostrei, mas a gente fez uma simulação, correndo para trás o histórico do fundo, para ver como é que essa estratégia se comportaria nos diferentes ciclos de mercado. E aí a gente fez uma simulação, que é a terceira parte da tabela,
de 3 anos, 5 anos, 10 anos, e consistentemente aí, nos diferentes ciclos econômicos de baixa e de alta, o fundo tem se comportado melhor que seu bench gerado alfa, e sendo uma interessante estratégia de investimento global. Vou lá para cá, e aqui tem muita informação, mas acho que só algumas coisas que eu até já mencionei, eu gostaria de salientar. É pena que eu não estou conseguindo botar esse botãozinho aqui, que é tanto... agora foi. Agora foi. Aqui. Se eu chegar aqui para o lado, se eu não cair, já vai ser bom, né? Eu queria mostrar exatamente isso. Low size, isso aqui relativamente ao índice, como essa carteira está exposta. Então, está exposta a empresas menos large cap do que o índice de referência, ou que o benchmark. Isso que a gente está justamente tentando diminuir um pouco a volatilidade que a gente está vendo presente nessas empresas muito large cap. A gente está bastante concentrado em empresas de altas pagadoras de dividendo. Nesse momento de mercado, a gente entende que faz muito sentido, porque são empresas de alta qualidade e faz sentido ter esse tipo de exposição. Tá? E empresas value, a gente viu que durante períodos de crise, períodos de volatilidade de mercado, mercados em baixos, as empresas de valor tendem a se comportar melhor do que empresas de growth, que são as empresas de crescimento, que são normalmente as empresas de tecnologia, né? Então, a gente viu que essas empresas têm se comportado melhor nesse momento. Tá? Essa tabela aqui, eu acho bastante, esse gráfico aqui, eu acho bastante interessante, um pouco difícil de entender, porque são muitas informações, mas eu vou tentar resumir da melhor maneira possível, mas eu vou precisar ficar aqui, porque eu preciso ler. Então, vou ficar aqui e vou tentar apontar para vocês ali. Seguinte, cada uma dessas estratégias aqui, a gente está olhando como se comporta a carteira, o benchmark e o Ibovespa. Então, a primeira aqui é a carteira. Esta segunda aqui é o Ibovespa. E esta terceira é o benchmark, que é o MSCI World. E aí, para cada uma dessas aqui, são 1, 2, 3, 4, a gente está fazendo choques, simulando choques, estressando a carteira, estressando variáveis de mercado e vendo como a carteira, o Ibovespa e o benchmark se comportam sobre esse estresse de mercado. O primeiro teste que a gente fez é estressar a Bolsa Brasileira cair em 20 bips. E aí esse é o resultado que a gente tem. Claro que o Ibovespa vai sofrer, porque é um impacto direto no Ibovespa, e a carteira não vai ser impactada aqui tanto. Tem um efeito câmbio, porque, claro, quando o Ibovespa cai, tem um efeito câmbio que a gente tem que considerar também. Então, tudo isso a gente está usando justamente esse sistema Aladdin que eu mencionei para fazer essas análises todas, que é um sistema muito poderoso que nos permite fazer todas as brincadeiras. Então, você vê que o fundo performa melhor que o bench sobre esse cenário. Por que eu acho que isso é importante? Justamente a história da diversificação. Porque você precisa ter um portfólio de produtos na sua carteira de investimento que justamente te permita, na hora que tenha uma crise local, você tem outras fontes de retorno para buscar e que diversifique seu portfólio, que é justamente o que o gráfico está mostrando aqui. Tá? Então, num outro momento, onde a gente tem a depreciação do câmbio, que essa segunda aqui, são 1, 2, 3, mais uma vez o câmbio depreciado tem um impacto muito negativo em cima do nosso índice local, do Ibovespa, e a carteira performando muito bem. Então, mais uma razão também da gente estar, principalmente que a gente vai entrar num momento aí de eleição, e ano que vem ainda, embora alguns analistas acham que já está precificado no mercado, pode ser que certas incertezas ainda estejam por vir, principalmente em relação à questão fiscal brasileira, que mostra que talvez o momento de diversificar esteja se aproximando novamente. Tá? E aí a gente faz outros testes aqui, o S&P caindo, um
o mundo inteiro caindo e como a carteira e o Ibovespa e o índice se comportam, você vê que sempre nesses diferentes cenários a carteira está sempre se comportando de maneira melhor, então está fazendo bem o seu trabalho. Então, parabéns para os nossos gestores aqui que estão fazendo bem o seu trabalho. Tá? Esse aqui parece um quadro, né? Uma tintura, eu gosto desse quadro aqui. Mas o que ele está querendo mostrar é o seguinte, é como dinâmica é a carteira. Então, acho que isso é importante. Então, nós não estamos alocando e esperando ver o que vai acontecer. Ela é muito dinâmica. Então, cada uma dessas cores aqui refletem um tipo de estratégia, um tipo de exposição. É exposição Estados Unidos num determinado setor, Estados Unidos num determinado tamanho de empresas, global, emergente não temos, desculpa, value, growth, dividendo, tudo aquilo que eu já tinha mencionado anteriormente, e você vê que como a gente insere, retira estratégias de maneira que a gente está sempre se adaptando ao momento de mercado. É basicamente isso que esse aqui quer mostrar. Esse é o nosso time, tá? Então é um time bastante robusto. A BlackRock, como eu mencionei no início, administra 9 trilhões de dólares mundialmente, e esse time mais ou menos 1 tri. Então é um time bastante robusto. Esse time já trabalha em conjunto desde 2011. É um time que tem a Lisa O'Connor, ela é head do time, mas ela tem um grupo muito grande de estrategistas sentados com ela e de especialistas do produto também. Mas tão ou mais importante que tudo isso é essa base que está aqui. Essa base é todo o recurso que está à disposição desse time para que eles possam tomar suas decisões de investimento. Então, eles usam mais de 300 analistas no mundo inteiro, como eu mencionei, com visão muito específica de cada mercado, para retroalimentar as estratégias deles. Acho que isso aí é um grande diferencial que a BlackRock, por ser uma empresa tão global e com presença no mundo todo, traz para a equação de investimento. Com isso, eu já passei pela maior parte da estratégia. Eu não vou entrar no detalhe do processo de criação da carteira, porque já é muito detalhe, e aí a gente pode marcar, se vocês tiverem interesse, a gente pode marcar uma conversa individual, mas a mensagem é essa. Sabemos que o momento de taxa de juros alta, claro que é sempre muito interessante a gente manter um percentual relevante do nosso portfólio investido no mercado local, porque, afinal de contas, permite bater a meta atuarial de vocês de maneira sem correr riscos adicionais. É natural que assim seja, mas a gente entende que o momento também de diversificação pode ser que esteja se aproximando novamente. E eu não trouxe esse gráfico aqui, mas depois, peço desculpas, eu posso passar para vocês, um gráfico muito interessante. Se você mostra o histórico, e aí só do S&P 500, mas você pode aplicar isso para qualquer índice. Se você deixar de ficar investido nos 5 melhores movimentos positivos do mercado, você perde mais de 1000% de retorno. Nos 5 maiores, no histórico. Então, estar investido, você nunca sabe quando que vai ser o próximo rally, quando que vai haver a correção. Fazer timing de mercado é muito difícil. Então, a mensagem é que estar investido, mesmo que num percentual reduzido, nesse momento, sempre faz sentido, porque vai ter uma volta dos mercados e é difícil conseguir antecipar qual é esse momento exato. Então, acho que essa é a mensagem principal que a gente queria compartilhar com vocês hoje. O fundo está disponível através da parceria que nós temos com o BTG para todos vocês. Como eu mencionei, a taxa de administração de 0,3, então uma taxa bastante reduzida, dado que é uma estratégia que está usando os ETFs, que são produtos muito eficientes, e a gente está aqui à disposição para qualquer pergunta. Muito obrigada. Bom, pessoal, pelo tempo que está se esgotando aí, eu ia deixar uma pergunta, tá certo? Você vê como é que falou do dinamismo aí, né?
adaptar-se às mudanças do mercado. Como tinha comentado, é uma modalidade nova, tá certo? E que todos nós temos as dúvidas, né? Então, os conselhos, né, administrativos, o comitê de investimento, principalmente, solicitar, né, tanto do BTG, do BLEC, aí, uma reunião, né, para esclarecimento. É interessante? Certo? É uma alternativa? Tá certo? Mas para ter certeza disso, então, é necessário essa confiança, né? E aí tá as entidades aí, as instituições financeiras aí, para auxiliar nessas decisões, tá bom? Então, eu gostaria de ver se alguém tem alguma pergunta a fazer. Pode levantar a mão, que a gente vai até o local. Eu acho que não deve ter ninguém, né? Como comentei, é um assunto novo, muita gente com dúvidas, né? Mas está aí as instituições aí disponíveis aí para auxiliar, tá bom? Então, muito obrigado, uma boa tarde e vamos para o coffee break.